Ok, então, muito boa noite a todos. O tema que a gente vai abordar hoje é como desenvolver a mediunidade, ok? Primeiro, antes de nós falarmos sobre o desenvolvimento da mediunidade, vamos discutir primeiro o que é a mediunidade, tá? O que se conceitua como mediunidade, ok? Como a própria palavra sugere, mediunidade vem de mediador, tá? Ou seja, alguém que faz a intermediação entre duas dimensões, no caso. Ou seja, a dimensão do plano espiritual e a dimensão do plano físico. Então o médium vai fazer essa ponte entre o que acontece na dimensão espiritual e o que acontece para a dimensão física. Como a maioria das pessoas no plano físico, em nossa dimensão material, são pessoas que estão sem essa percepção da outra dimensão da realidade, né? Nós dizemos assim que nós estamos nas trevas, a maioria de nós somos cegos para essa outra dimensão da realidade. Por isso que a maioria das pessoas vivem uma vida muito mais material do que espiritual, porque a parte espiritual é uma coisa que parece que não existe, ela está muito distante das pessoas, né? Então vamos tentar entender o que significa a mediunidade. Nós temos que entender em primeiro a questão que o plano espiritual, a dimensão espiritual, não está lá longe, lá no céu, porque a visão cristã é uma visão muito primitiva. O que ela percebe, ela imagina da seguinte maneira, que o céu onde moram os espíritos mortos, os anjos, os santos, Deus, Jesus, essa coisa toda, é uma coisa muito distante. E que para você fazer esse contato, essa intermediação, é praticamente impossível. Por isso que a Igreja Católica, ou o próprio cristianismo, as mais diversas correntes do cristianismo, não admite a comunicação com o plano espiritual. Essa intermediação feita por pessoas. Tá? Mas, na verdade, nós temos que entender que quando eu discuto essa questão dentro das teorias da física quântica, esse trabalho que nós vimos desenvolvendo em cima da física quântica e a espiritualidade, nós começamos a discutir o conceito de outras dimensões, o conceito de outras realidades físicas de uma maneira muito concreta. A única diferença que existe entre a matéria e toda a substância que está no plano espiritual, a diferença com essa matéria densa do plano físico que nós interagimos aqui, podemos ver, pegar, sentir, é exatamente um padrão de densidade. Então a matéria que está no plano espiritual está exatamente aqui ao nosso redor, ao nosso lado. Só que os nossos sentidos comuns, os 5 sentidos, o olho, o ouvido, a percepção, não conseguem interagir ou perceber a presença desta outra dimensão que está exatamente aqui. Então é o seguinte, todo o plano espiritual, toda a dimensão espiritual está agora acontecendo ao nosso lado. Ou seja, os espíritos estão andando por aqui, passeando, sentando, isso o tempo todo, sempre estiveram. A única coisa é que nossos sentidos eram tão grosseiros, são tão rudes com relação à percepção dessa outra dimensão, que nós praticamente nem achamos que isso existe ao nosso lado. Tá? Mas à medida que esta percepção, que nós chamamos de PES, ou percepção extrasensorial, ou uma certa percepção superior, mais sutil, então tem pessoas especiais que conseguem perceber, sentir e interagir de uma forma até mais profunda com esta outra dimensão, por causa dos seus mecanismos de percepção serem diferenciados das pessoas
comuns, que nada sentem, nada percebem, nada veem. Ok? Então, vamos tentar entender o que vem a ser a mediunidade. Então, a mediunidade vai fazer essa ponte de percepção, essa inter-relação entre a dimensão física e a dimensão material. Geralmente, a gente costuma, quando vai fazer um diagrama, eu costumo fazer isso, eu faço assim o planeta Terra, coloco assim a dimensão espiritual, acima do planeta Terra, como todo mundo coloca, mas esse é um diagrama de nível. Mas toda a dimensão espiritual, as 4 dimensões, umbral, penumbral, plano da luz, os ascensionados, todas essas dimensões estão aqui agora, convivendo junto conosco. Não é uma distância geográfica, a única distância que existe é uma distância quântica, uma distância vibratória, Então, na verdade, é até errado você colocar dessa forma, mas se você explica, não, aqui é um diagrama de nível de energia, por exemplo, aqui é o nível mais denso, aqui é o nível mais sutil, tudo bem, mas na prática está tudo aqui ao nosso redor, não está lá em cima num hipotético céu distante de mim, você está entendendo? De nós, tá? Então na verdade nós podemos até criar uma outra forma e fazer a coisa assim, colocar você aqui e toda dimensão espiritual acontecendo ao nosso redor, tá? Pode existir uma outra entidade aqui, um outro ser ao nosso redor, na nossa proximidade, e nós não percebemos a sua presença, porque esse espírito ele não irradia luz eletromagnética que é sensível à minha retina, não emite sons que são sensíveis ao meu ouvido físico, tá? Mas aquela velha pergunta, é muito interessante isso, quando você morre, ou mesmo em projeção astral, quando você sai do corpo físico, você tem o corpo espiritual, e o corpo espiritual tudo vê. É muito interessante, você pode estar no quarto escuro, totalmente escuro, quando você sai do corpo, tudo está claro, brilhante, um tipo de radiação diferente, porque você está vendo com outro equipamento que não é mais o olho físico, biológico. Você está vendo com outro instrumento de percepção, que é o olho do espírito, e ouve e sente com a percepção do corpo espiritual. Então é esses mecanismos que nós vamos estar discutindo aqui. É o mecanismo do espírito, ok? Então isso é muito importante a gente entender. Então, quais as percepções que podem aparecer num médium ou num sensitivo? Tá? Um médium pode ter uma série muito grande de atividades psíquicas ou espirituais ou transcendentais. É muito difícil aparecer tudo num único indivíduo. Cada indivíduo tem uma certa potencialidade mais numa direção, em outra, tá? Só mesmo os grandes iluminados é que possuíam uma capacidade conjunta de percepção extrasensorial e ativação do seu potencial psíquico. Então vamos lá. Eu acho assim que uma das mediunidades mais belas que existe, mais esclarecedora, é a clarividência, Clarividência, O que vem a ser a clarividência? A clarividência é aquele indivíduo que vê o invisível. Ele vê aquilo que a maioria das pessoas não vê. Ou seja, aquele indivíduo que tem um olho na terra dos cegos. É aquele velho provérbio, Quem tem olho na terra de cego é rei, Entendeu? Então, imagine se todas as pessoas desse planeta aqui fossem cegas de nascença e só você enxergasse o sol, a lua, as plantas, as cores, as estrelas e tudo que está aqui ao redor. Você já imaginou isso? Para um médium clarividente que enxerga essa outra dimensão, é praticamente a mesma coisa. Ele está vivendo uma realidade, uma dimensão completamente diferente do que vivem as pessoas
comuns. Mas quando eu falo clarividência, eu não falo daquela clarividência míope, ou seja, aquele indivíduo que vê um vulto passar, vê uma coisa de vez em quando, sabe? Não. O vidente perfeito, o clarividente perfeito, ele vê como vocês estão me vendo, tá? Ele não nota a diferença entre gente e espírito, porque tudo para ele é a mesma coisa. Ele só vai notar a diferença se ele perceber que o espírito está flutuando, ou que aparece com uma roupa completamente diferente aqui nessa sala que vocês normalmente usam aqui no Brasil, tá? Aí ele começa a prestar mais atenção e vê que é um espírito. Mas a visão dele é tão perfeita, tá? Que ele interage dessa forma. Então, clarividente perfeito, tá? Então eu vou estabelecer aqui, para vocês entenderem o que é um médium, uma mediunidade, e por isso que a gente precisa tomar certo cuidado com alguns ditos médiums. Porque vamos dizer que a mediunidade do indivíduo, ela pode variar o nível de percepção do invisível desde 0 até 100% de abertura psíquica. Vamos supor que o indivíduo clarividente que tenha uma porcentagem de 20% de clarividência, esse cara que vê os vultos, vê umas coisas, mas não vê com clareza. Você está entendendo? E assim por diante, até o indivíduo que é 100% aberto, aquele que realmente vê com clareza e nitidez, tá? Então, todas as percepções paranormais você pode analisá-la dentro dessa proporcionalidade, porque a percepção ela vai se desenvolvendo, ela vai abrindo cada vez mais. Em alguns casos, a pessoa nasce com todo esse potencial. Nós vamos discutir isso. Uma outra capacidade que seria importante acompanhar é a clareaudição. Ou seja, clareaudição é exatamente ouvir sons do mundo invisível. Por exemplo, o espírito vai falar com você. Você vai ouvir o espírito falando. Você vai ouvir o som, você vai ouvir música. Por isso que o Mozart, ele nunca fazia uma partitura, ele fazia a partitura dele sem rascunho. As composições dele não tinha rascunho. Errava, apagava, botava uma nota, sentava no piano, tocava uma harmonia, não dava certo, tocava, sabe? O Mozart, ele pegava, ele sentava e começava a escrever a partitura assim, ó. Porque simplesmente ele ouvia uma orquestra tocando no mundo espiritual. Ele ouvia a música que já estava pronta, ele simplesmente escrevia, ele era um médium musical. Ele ouvia com o conhecimento de música dele, ele ouvia o falo e escrevia. Ele pegava e escrevia. Isso que deixava os indivíduos perplexos, porque as obras deles eram lindas, maravilhosas. E não tinha rascunho, ele não errava. Nesse sentido, nesse aspecto. Porque a maioria dos compositores senta no piano, faz uma frase musical, não está legal, escreve, tenta, muda, passa, sabe? Demora para fazer uma composição. Ele não. Ele no dia seguinte, ele parecia com uma obra pronta. De uma noite para outra. Além disso que ele ouvia as esferas celestes, as músicas celestiais. Mas na verdade, ele estava com um determinado grau de clareaudição, que podia ser 50%, 30%, a hora ampliava, algum momento da noite, a percepção dele aumentava, você está entendendo? Tem tudo isso. Vocês vão ver que em determinados momentos do dia e da noite, dependendo do seu biorritmo, essa percepção pode aumentar ou diminuir. Tá? Uma outra capacidade é a projeção astral. A projeção astral eu considero uma das grandes experiências libertadoras do ser humano. Porque é aquela experiência que você deita na cama ou senta com as pernas e para fazer uma meditação, por exemplo, e sai do corpo conscientemente o seu espírito. E esse espírito estando fora da matéria,
ele vai interagir com o plano espiritual, com o plano físico e vai viajar. Esse espírito pode viajar pelo mundo, esse espírito pode viajar para outras dimensões, para cidades astrais, tá? E esse espírito pode até sair da Terra, ir para a Lua, visitar outros planetas, né? Sem a ação da força da gravidade terrestre. Então, eu considero a projeção astral uma das grandes experiências de libertação do ser. Jesus tinha uma frase muito bonita, que ele dizia: o homem, para entrar no reino de Deus, precisa nascer 2 vezes. Primeira, do ventre de sua mãe, e a segunda, nascer para a vida eterna. Eu considero essa segunda colocação de Cristo exatamente a tomada de consciência da projeção astral. Porque é tão igual, porque quando você sai do corpo astral, é como se estivesse tendo um parto do seu corpo físico. E quando você nasce, você está sendo parte de sua mãe, né? Você sai da barriga de sua mãe para o mundo, até ter o cordão umbilical, você corta e você fica separado de sua mãe. Na projeção astral, você também sai do corpo físico e tem aquele cordão que fica ligando você. E nascer para a vida eterna só quando esse cordão for realmente cortado, que é a sua morte, o seu desligamento desse plano físico. Mas quando você está numa projeção astral consciente, mesmo usando esse corpo, você pode viajar, quando você acorda, você volta. É uma das grandes experiências, né, de mediunidade, o indivíduo que está intermediando outras dimensões na realidade. Tá? Muito bem. Uma grande capacidade também, muito famosa, manifestada pelo Chico Xavier, né, é a psicografia. Psicografia é a capacidade que alguns médiuns têm, né, de, ao sentar, pegar um caderno e uma caneta, simplesmente a parte da mão fica como se fosse tomada por uma entidade espiritual, e essa entidade espiritual passa uma mensagem escrita, né? Clássica essa capacidade de psicografia de Chico Xavier, muitos outros médiuns, né, aí no Brasil, que usa essa técnica para escrever livros e mais livros, contar histórias do mundo espiritual, não é? Muito bem. Tem uma outra capacidade que é a psicopictografia. A psicopictografia é a pintura mediúnica, tá? É o indivíduo que, ao invés de simplesmente incorporar um espírito e psicografar, ele pinta, desenha quadros. Um dos grandes ícones no Brasil nessa área é o Gasparetto, né? É o Luiz Antônio Gasparetto, que tem uma capacidade de pintura mediúnica das mais fantásticas que eu já vi. E eu vi trabalhos pessoalmente com ele na minha frente, né? Nós levamos o Gasparetto na Unicamp em 83 fazer uma pintura mediúnica para os cientistas, para toda a comunidade científica. Impressionou todo mundo, é um negócio absurdo, absurdo. Só não acredita quem não quer, né? Ok? E os espíritos, muitos médiuns especiais são preparados até antes de encarnar nessa vida para exercer um trabalho de acordar a humanidade e mostrar que existe uma outra dimensão da realidade, né? Muito bem. Essas são as que eu considero assim, as mais famosas. Tem a psicometria, né? A psicometria é uma capacidade mediúnica. Tinha um cara aqui em Limeira que eu conhecia, já faleceu. Ele tinha uma capacidade incrível psicométrica. Ele pegava um objeto assim, ó, ele falava a história do objeto. Eu lembro um dia, né? Eu estava na casa dele conversando com a Pedro, porque a gente tinha um grupo que pesquisava ufologia para o campo, a gente se reunia, né? A gente tinha 20, 25 anos, ele tinha 18 anos, eu tinha 25 anos. A gente era um grupinho que já trabalhava com esoterismo, com pesquisa espiritual, ufologia, e a gente estava sempre junto. E nós lembro que eu estava na casa dele, chega uma senhora batendo na casa dele, desesperada lá, que a filha dela estava no hospital
praticamente assim, há 3 dias que estava no hospital, que não comia nada, estava, vamos supor, em choque, simplesmente porque o cachorrinho dela tinha desaparecido. E ela ficou sabendo que o Gilson encontrava coisas perdidas. Esse nosso amigo. Ele falou assim: faz o seguinte, traz uma fotografia ou alguma coisa do cachorro para mim, né? Então a mulher foi lá, trouxe, arrumou uma foto e aonde o cachorro comia, a tigelinha do cachorro comia. Você não vai acreditar. Ele fez assim, ó. Ele botou a mão em cima da boquinha de comida, deu uma olhada na fotografia, falou assim: ó, esse cachorro, ele está na rua tal, número tal, bairro tal. Vamos lá. Montamos no carro e fomos. Chegou lá, o cachorro estava lá. Tem uma história também que eu conto nas minhas palestras de um médium aqui de Limeira, muito bom, um paranormal fantástico, que eu pesquisei ele durante muitos anos também, muito tempo. É uma pessoa que é uma figura assim, né? Ele estava passando, isso aí aconteceu faz uns 25 anos atrás. Ele estava passando próximo a uma casa, umas 8 horas da manhã, ele viu uma casinha muito pobre, e uma senhora na janela chorando. Uma senhora meio quase de idade, assim, chorando. Ele do outro lado da rua, ele parou e foi lá falar com a mulher. Falou: minha senhora, por que a senhora está chorando tanto? Aqui um dia tão bonito quanto esse, do jeito dele, né? Ih, moço, o senhor nem queria saber, é uma história muito longa, né? Ele falou: não tem problema, não tenho nada para fazer, pode contar a história mesmo. Eu vou resumir a história, certo? Para não delongar muito. Mas a história era a seguinte: essa mulher, ela disse assim: olha, eu tenho uma filha, né? Eu tinha uma filha, né? Que eu morava em São Paulo, num bairro muito pobre em São Paulo, né? Tipo quase que uma favela. E eu tinha uma filha de 5 anos, muito bonita, né? E um belo dia essa minha filha simplesmente desapareceu. Desapareceu e nunca mais encontramos essa minha filha. E procuramos por tudo quanto é lugar, delegacia, polícia, nunca mais. Some tantas crianças que vocês veem notícia todo dia aí, né? Simplesmente sumiu. E nunca mais ela achou. E ela estava muito triste, porque hoje, naquele dia, era o aniversário da filha dela, se ela tivesse viva. Sabe? A minha filha fazia 40 anos de idade, um negócio assim, de muito tempo. Né? Deu outro, simplesmente ele parou assim e falou: peraí, qual é o nome da sua filha mesmo? Assim, essa. Tá bom, pera um pouquinho. 5 minutos. Ele falou assim para a mulher. A mulher era pobre, ele enfiou a mão no bolso, pegou a carteira. Ele falou assim: a senhora tem fé em Deus? A senhora tem mesmo fé em Deus? A mulher falou: tenho, eu rezo todos os dias. Eu falei: mas a senhora tem fé em Deus mesmo? Ela falou: tem. Então faz o seguinte. Ele pegou 100 reais do bolso, deu para a mulher e falou: a senhora vai fazer o melhor almoço que a senhora puder fazer aqui, porque hoje mesmo a filha da senhora vai vir almoçar com a senhora. Ele deu o dinheiro para a mulher e virou as costas e foi embora. Quando deu 1 hora da tarde, aparece ele com a filha da mulher ali. Vocês então não têm noção o que um grande médium, um bom médium pode fazer. Entendeu? Quando você tem a comunicação com a dimensão espiritual, o plano espiritual, você tem acesso às vezes a uma tecnologia do plano espiritual que você nem sonha, nem imagina, quando o plano espiritual pode interferir em alguns casos, tá? Pode atuar em alguns casos. Nesse caso ele pôde, e ele trouxe a mulher, porque ele fez o cálculo, ele ficou sabendo, os espíritos falaram para ele que essa mulher estava em tal lugar assim, assim. Então ele fez a conta, quanto tempo ele demoraria para ir nessa cidade, porque estava em outra cidade. Ele tinha que ir buscar a mulher e trazer de volta aqui. E estava aqui no estado de São Paulo, não estava muito longe. Aí disse que foi muito engraçado, que quando ele chega na casa dessa mulher, bate na porta: a senhora que é a Dona Maria, tal, assim, assim, essa? Ah, sou. Por acaso, o nome da senhora não é
Você não tem uma mãe? Você fala, não sei, não lembro. Eu lembro que, eu acho que minha mãe morreu, né? Que eu fui criado por uma outra família, assim, assim, assado, né? Que não era minha mãe, mas eles falaram que minha mãe tinha morrido. Ele falou, não, sua mãe está viva, assim, assim, assado. E eu vim aqui, e hoje não é seu aniversário. Eu vim buscar você aqui para ir encontrar a sua mãe. Olha que loucura. Então, um ataque, né? Mas umas coisas loucas, assim. Então, a mediunidade, ela tem uma fronteira inimaginável. E tem muitas outras capacidades, né? Tem outras capacidades que a gente chama de paranormal, extrasensorial, que às vezes não é mediunidade, mas que é telecinésia, mexer com objetos, tal, sabe? Mas as principais estão aqui. Ah, não tem a mais famosa, né? Que é a incorporação. Não falei. As pessoas nunca entendem o que é isso aqui. Incorporação, tá? A incorporação passa a ser uma das mediunidades, das mais controvertidas, porque na verdade o espírito, ele assume o corpo do médium, ele levanta, movimenta, fala, conversa, ok? Perfeito? Então essa é uma das incorporações mais fortes que tem. Chico Xavier fazia isso, né? Eu sou um médium assim também, de algumas capacidades de projeção astral, de algumas dessas capacidades aí, psicografia, e foi acontecendo muito. A minha mediunidade, ela foi acordando também depois de um certo tempo, uma certa idade. Quando eu era criança eu tinha uma mediunidade muito forte. Quando entrou na puberdade ela diminuiu um pouco, e depois de uma certa idade ela abriu de novo, né? Minha família é uma família de médiuns e sensitivos. A minha irmã psicografa no centro espírita. O meu irmão trabalha como médium no centro espírita de incorporação também, durante muitos anos, né? Meu pai era um vidente muito bom. Então, isso tudo foi acontecendo. Então, essas capacidades todas, você pode notar que essas capacidades todas, elas fazem a ponte, elas fazem a interação entre o mundo físico e o mundo espiritual, tá? Mas em cada uma dessas capacidades, você precisa entender que o médium, ele pode ter nada, não pode perceber absolutamente nada, mas pode perceber aos poucos e até ter uma percepção muito alta, uma clareza alta. Por isso que às vezes, em alguns casos, de alguns sensitivos que psicografam, alguns sensitivos que transmitem algumas mensagens, né, que o pessoal chama de canalizações, você às vezes não sabe se o médium ele está operando aqui ou se ele está operando aqui, né? Então por isso eu digo que o médium nunca deve ser um indivíduo ditador de regras e leis, ou fundador de seitas e religião, líder espiritual. Ele deve ser um indivíduo a ser estudado, um indivíduo a ser pesquisado, com lógica, com clareza, né? Porque senão você pega às vezes um idiota que tem uma mediunidade muito baixa, ele intui coisas e começa a colocar essas verdades da cabeça dele e não a verdade pura que flui do mundo espiritual, tá? Aí vai dar aqueles chamados médiuns charlatães, médiuns falsas, mediunidades meia boca, como a gente chama, né? Então, na verdade, o conselho que eu dou às pessoas que não são médiums, por exemplo, e vai até locais onde médiums trabalham, médiums operam, que você perceba, ouça, passe pelo seu crivo do intelecto todas as informações que te chegam, para ver se tem realmente um cunho de verdade ali, ou se grande parte daquela manifestação não é anímica e não é grande parte daquela mensagem sendo processada pelo cérebro, pela mente daquele indivíduo, tá? Isso é muito problemático, tá? Por exemplo, uma forma de você checar é, às vezes, você fazer uma pesquisa, você percebe que você tenta entender o que o médium sabe na vida normal, na cultura normal dele. Vamos supor que você tem um espírito, um médium canaliza um certo espírito, mas você sabe que o médium às vezes não sabe nem ler e escrever, né? Tem ginásio só, sabe? Entendeu? Então,
Você quer saber se é o espírito que está falando com você ou se é coisa da mente do médium? A hora que você vai sentar para conversar com aquele espírito, é fácil. Você faz uma pergunta que não está no universo daquele cara. Eu, por exemplo, posso fazer uma pergunta de física, né? Eu posso fazer uma pergunta de um assunto que não é no universo cultural dele, e o espírito conversa perfeitamente comigo, entendeu? Então aí você começa a perceber que o médium é bom, ou seja, que a canalização dele é uma canalização pura, bem próximo. Isso aqui não é uma canalização com interferências da psique do indivíduo, tá? Então isso é importante a gente estar em mente quando vai pesquisar o médium, ou quando vai ou participar de uma reunião mediúnica, qualquer que seja o centro espírita, por maior boa vontade que o centro espírita esteja ali sentado, tá? Muito bem. Então agora vamos ao ponto chave, o que interessa para nós: como desenvolver a mediunidade. Será que a mediunidade é um privilégio de alguns? Ou a mediunidade é algo que pode ser desenvolvida, é algo que pode ser aberta em todos nós? Muito bem. Tecnicamente, a coisa funciona assim. Nós temos 7 centros de energia, chamados chakras. Ok? Eu costumo dividir em 3 níveis. O nível que eu chamo de inferior. Esse inferior não significa inferior de diminuir, certo? É só uma forma de dizer. Aqui, mediano. E aqui o nível superior. Vocês já vão entender o porquê disso. Na literatura oriental é muito interessante que eles colocam esse chakra como chakra das 2 pétalas do lótus. Esse chakra com o chakra das 4 pétalas do lótus. Esse chakra com 6. Tá? Aí ele vai 12, aqui geralmente 36, eles falam, aqui 96, e esse aqui 976. Algumas literaturas podem variar esses números, sabe? Indiano, mas a variação é pequena. Mas o simbolismo disso aí, eu também fui pesquisar com o nível espiritual, com o plano espiritual, o que os indianos queriam dizer com isso. E o chakra tem cores predominantes, e as cores são muito parecidas com a vibração do arco-íris, né? Então, chakra vermelho, chakra alaranjado, chakra amarelo, chakra verde, chakra azul, chakra índigo e chakra roxo, que a gente fala que é o violeta, que é a cor da camisa dele ali, né? Então, mas olha que interessante, na verdade, quando eles querem falar dessas pétalas, eu fui fazer uma pesquisa até em física quântica. Quando eu escrevo meu trabalho em física quântica, a gente percebe que tudo na natureza é vibração. Ou seja, a energia, ela sempre está de uma forma vibrante. Você pode associar uma frequência à energia característica, né? Você pode associar sempre uma frequência característica a qualquer forma de energia. E essa energia sempre é quantizada, sempre em quantidades definidas. Então nós poderíamos dizer que, na verdade, esse número tem a ver com o nível quântico, o número quântico da frequência associada à energia de cada chakra. Tá? Cada chakra vibra numa frequência característica. Tá? Então, o interessante é o seguinte: quem é vidente, quem é clarividente, vê a aura das pessoas. Tá? A aura de um ser espiritual, do ser mais iluminado, é muito diferente da aura das pessoas comuns. Então você pega uma pessoa extremamente comum, que não vê espírito, não vê nada, uma pessoa mais rude, brutalizada, vive na sociedade com todo mundo, come carne e tal, tem toda uma atividade.
Então a cor dessa aura dessa pessoa, você vai ver que os chakras predominantes são chakras mais inferiores, né? Então você tem aqui uma pessoa, então a aura dela, que é o brilho áureo que ela vai irradiar, na verdade essa pessoa ela não tem atividade superior. Esses chakras mais superiores, eles estão apagados praticamente, e só esses aqui estão ativos. Então esses chakras ativos, eles vão dar uma tonalidade, ou seja, esse chakra aqui tem a ver com a sexualidade, a atividade sexual, e esse aqui é do estômago, e esse aqui é o da sustentação energética da energia telúrica, que sobe pela coluna vertebral. Então a frequência é muito baixa. Então quando você tem uma cor vermelha, uma cor laranja e uma cor amarela, e a soma dessas atividades aqui vai dar um tom assim avermelhado, alaranjado na aura, sabe? Você vê a aura laranja das pessoas, vê a vermelho para laranja. Quando o vermelho é escuro, pior, aí o negro está na pior. E quando você vê manchas nessa aura, você pode notar que o cara tem problemas em órgão, está doente, tem alguma coisa, precisa tomar um passe de limpeza, precisa tirar essa sujeira. É por isso que funcionam os passes em centro espírita. O cara tira essa gosma, essa coisa que fica impregnada no campo vibratório da pessoa, que impede de haver trocas de energia. E com o tempo o indivíduo se sentir mal com aquilo. Bom, então, a gente diz que as pessoas nesse nível só vivem para comer e fazer sexo, comer e fazer sexo. É um animal, ela não tem uma atividade superior. É o androide típico do sistema, sabe? Que vai para a indústria, volta para casa, só pensa em mulher, não pode ver mulher, o cara fica louco. Ele não escuta, tudo ele faz para conquistar a mulher. Ele pode trabalhar, comprar carro, tudo porque ele quer mulher, o gosto dele é mulher, né? Então esse indivíduo ele vive na vibração do sexo, na energia do sexo. E esse indivíduo, você vai notar que ele tem a emoção dele muito desequilibrada. A hora ele está alegre, ele quer brigar com todo mundo, sabe? Não é um indivíduo sentado, harmônico, é um indivíduo estourado, oscila. A hora ele está sorrindo, ele está chorando, ele está mal, ele está deprê, sabe? Ele que enche a cara por qualquer motivo, sabe? O cara que está mal, ele está vibrando, a aura toda dele vibra. Então o vidente olha, já sabe. Aí vocês vão tentar entender o que Jesus Cristo queria dizer com a marca na testa. Os meus escolhidos terão uma marca na testa, né? Nessa história do juízo final. Né? Então o indivíduo que vibra já uma frequência um pouquinho maior, 12, 36, ele já vai ter um tom mais... E tem a ver com o chakra do coração e o chakra da garganta. O chakra do coração, ele já tem a ver com o sentimento, uma pessoa muito mais emotiva, sabe? Uma pessoa mais dócil, ela é mais calma, ama muito, uma pessoa amorosa. E quando Jesus falava para aqueles bandos de bárbaro, né? Aquele soldado romano, aquele povo primitivo da antiguidade, né? Por isso que ele falava, olha, o passo que vocês têm que aprender, o primeiro passo é amor, é desenvolver o chakra cardíaco. Vocês têm que amar o próximo como a ti mesmo, vocês têm que amar é o caminho da evolução, da saída desse estágio em que vocês se encontram. Entendeu? Para superar o desejo, superar, né, a matéria, a materialidade, a fisicalidade. Então desenvolver o amor, porque aí você muda a tua aura. Tua aura vai para uma frequência mais esverdeada, né? Mais uma esverdeada. Esse é o tom da tua aura quando o indivíduo tem muito amor, muita vibração. Você vê aquele tom verde assim, subindo nessa faixa do peito aqui assim, embora aqui pode até estar um pouco vermelho, laranja, mas essa parte de cima já tem um tom, né? Muito bem. E se ele começa a subir mais, começa a aparecer um pouco de azul na aura dele. É porque esse chakra da garganta começa já a ser ativo, né? Existe um ponto aqui atrás, bem exatamente nesse ponto, que tem quase que a ver com esse chakra aqui, né? É onde os espíritos incorporam, eles conectam aqui e dominam o teu corpo, dominam a fala. Às vezes você pode até estar presente, porque a consciência não foi tomada sua, tá? O cara fica ali presente, só que ele não domina mais o corpo dele, é o espírito que domina, porque ele fez a conexão com esse ponto aqui, o médium de incorporação. Tá? Bom, médium bom de incorporação, tá?
Muito bem. Agora, um ser superior, para ativar este chakra, veja bem, para ativar esse chakra, ele tem que sair, pegar todo o campo vibratório dele, sair de uma frequência 36 e ir para 100. Olha as transformações que ele tem. Parece que eu estou falando, transformação. Uma frequência áurica que vibra em torno de 6, dando uma cor laranja. Como você vai fazer toda essa aura sua aqui começar a vibrar com um azul mais intenso? Porque isso significa que você está ativando esse centro. E quando esse centro fica ativo, a percepção extrasensorial começa a aparecer, o olho começa a abrir. Essas percepções, olha, esse chakra é o chakra ágina da terceira visão, por isso que é chamado chakra da terceira visão. É o chakra da percepção extrasensorial. Aí vai vir a clarividência, a clareaudição, tá? Essa mediunidade, por isso que eu não falei para os espíritos conectam aqui. A telepatia de um espírito, tá vendo? O espírito fala com você como se fosse um telefonema, cara. Você não tem noção. Parece um telefonema. O som sai aqui dentro da cabeça e sai aqui atrás, assim, ó. O som. É um negócio muito louco. Parece que ele está telefonando com você. Às vezes dá até um sinal. Depois ele fala. Às vezes chamando o telefone. Porque às vezes ele usa até tecnologia para isso lá. Ele usa esse equipamento que amplificam a capacidade vibratória mental para você perceber, para você captar eles. É muito louco. Nós vamos falar sobre isso. Mas vocês já estão sentindo que para ser um bom médium, para abrir certas capacidades, precisa fazer o quê? Com tua energia. Precisa subir. Tá? Agora presta bem atenção. A tua aura tem que vibrar numa frequência, sair de uma frequência 6 e ir para uma frequência quase que 100. Ou seja, praticamente 10 vezes mais, né? Até 15 vezes mais você tem que mudar a sua frequência. Agora presta atenção, e para abrir esse chakra aqui, que é o chakra da iluminação, o chakra das 1000 pétalas, chamado pelos indianos, para vibrar num tom lilás, ou num tom, como a gente fala, né, violeta, o raio violeta dos iluminados. Se você vê um cara com uma aura violeta, pode ajoelhar na frente dele. Por isso que na Índia, na China, você não precisa mostrar diploma nem certificado para dizer o que você é. O mestre vidente, ele olha para você e sabe o que você é. Ele sabe se você é primitivo e sabe se você já é um iluminado. Porque aparece. No brilho áureo, o cara vê os chakras abertos, ele sabe o que você sabe. Ele sabe o que você vê. Ele sabe a tua experiência de vida no projeto Terra. Porque essa é a marca. Para sair do projeto Terra, quase que de vez, o indivíduo tem que estar com essas frequências muito próximas. Essa é a marca na testa que Jesus falava dos escolhidos dele. A separação do joio e do trigo. É o brilho áureo na testa, não é um número marcado 666, não. O número da besta. Mas na verdade, quem tiver esse brilho áureo ativo, esse chakra ativo, naturalmente passou por um processo evolutivo na Terra. E o despertar, o indivíduo está despertando por si só. Que isso já deu a clarividência para ele. Esse chakra desperto trouxe a clarividência, a clareaudição e a percepção da noite, numa projeção astral. Ele lembra o que faz à noite. E é óbvio que a transcendência, a iluminação, como um Buda, como um Cristo, como outros grandes mestres que passaram na Terra, você tem que sair e ir para 1000. Olha o esforço de transformação que um indivíduo deve fazer. Por isso que é mais fácil você dar esse passo primeiro, abrir esse chakra, a percepção, para depois você ter então o chakra da iluminação. Porque esse chakra aberto é o chakra da memória cósmica, vai mostrar todas as suas vidas anteriores, sua consciência cósmica, sua conexão com o divino, com Deus. Essa é a porta da conexão. Muito bem. Agora vocês me perguntariam, Laércio, se isso está ligado à mediunidade, eu tenho que ativar esse chakra aqui, então, como ativar o chakra? Né? Aí é que vem exatamente, né, as escolas orientais. Você vê que no Ocidente não tem nada para fazer. Você vai no centro espírita, por exemplo,
Ninguém tem técnica nenhuma. Você senta lá, vamos ver se você tiver uma capacidade natural, você abre. Se não tiver, você fica lá. Né? As escolas de médium. Então. Por exemplo, todo mundo é médium. Certo? Todo mundo pode expressar uma capacidade mediúnica. Pode perceber espíritos. Tá? Entendeu? Então todo mundo pode desenvolver, mesmo aquele que nunca viu nada, nunca percebeu nada, mais grosseiro. Laércio, eu posso me tornar um médium? Claro, todos nós somos iguais. Nós temos todos os mesmos mecanismos, só que uns mais ativos do que o outro. Laércio, mas por que então que aquele desde pequeno já nasce médium? Chico Xavier não fez curso nenhum de mediunidade, nunca treinou nada, naturalmente estava vendo. Sim. É porque você não conhece o que ele fez na vida anterior. Chico Xavier pode ter sido um padre, um sacerdote budista, pode ter sido um grande mestre no passado que trabalhou muito a sua espiritualidade em outras vidas. E quando eles encarnam nessa vida, eles encarnam com Dharma e não com Karma. Essa é a diferença de Karma e Dharma. Karma são os resquícios densos de resgates que você traz de vidas anteriores. E o Dharma é exatamente aquilo que você conquistou de bom em outras vidas que é lhe dado nesta vida. Certo? Então, tem indivíduos que nascem com aberturas psíquicas. Eles nascem para ser grandes mestres, nascem para ser grandes orientadores da humanidade. São espíritos que irão fazer a diferença no caminho espiritual da Terra, né? Você veja a importância de um Chico Xavier para o Brasil, né? Como intermediador espiritual de uma geração, né? Você está entendendo? Ele tem uma importância fantástica como médium. E muitos outros médios que a gente poderia citar o nome, mas a gente ia esquecer, né? São pessoas que dedicaram suas vidas a trabalhar e a servir a humanidade através do instrumento da mediação. Porque se a humanidade, as pessoas simplesmente pudessem perceber por elas mesmas a existência dessa realidade da vida após a morte, da outra dimensão, é que realmente o mundo transformaria. E porque nós estamos vivendo uma lei do karma, os espíritos, eles não querem descer, interferir e mostrar para todo mundo. As pessoas estão vivendo uma vida kármica aqui mesmo, uma vida densa para elas desenvolverem através do seu livre-arbítrio, do seu processo, sem uma interferência poderosa externa, provando e demonstrando as coisas para elas, né? Aqui as coisas são diferentes, o espírito tem que conquistar através dos seus atos, através dos seus passos e através da sua índole interna. Esta é a aprovação do ser humano, da alma humana na Terra. Nas escolas orientais, eles trabalhavam exatamente assim. Todo o intuito, por exemplo, de um mosteiro Shaolin. Por que um monge ou um indivíduo ia para um mosteiro Shaolin? Vocês acham que eles iam lá para treinar com o Gifu? Não. O mosteiro Shaolin era um templo budista, de tradição budista, e associado ao taoísmo chinês. Por isso que o budismo chinês ele passa a ser um budismo Shan, diferente do budismo da Índia, diferente do budismo de outros lugares. É um budismo onde o Zen é fundado, o método Zen. O Zen é um método de treinamento interior. Então a intenção do mosteiro é pegar um indivíduo comum, simplesmente que está nesses chakras inferiores, um homem comum, e fazer ele passar por um processo todo de treinamento interior e sair do outro lado um ser iluminado. Ok? Eu vou dar algumas dicas aqui, práticas, porque essa palestra tende a ser uma coisa prática para vocês que estão me ouvindo aí, nessa fita, né? Nesse DVD, quer dizer, né? Agora não é mais fita, agora mudou, e no futuro não vai ser nem mais fita. Não vai ter partes móveis mais nos equipamentos de áudio e de vídeo, né? Como hoje o MP3, pega aqueles aparelhinhos, né? Que são só memória, né? Não tem parte móvel mais. Você ouve, o MP4 já tem a imagem, não tem disco, não tem CD, não tem nada, né? Só uma memória. No futuro, você vai pegar os aparelhinhos, não tem que botar fita, botar nada. Você pega um cartãozinho, enfia ali e já está assistindo, né?
Esse é o futuro da nossa humanidade. Agora você imagina o futuro da tecnologia do mundo astral, do mundo espiritual, como é que tudo é lá em cima, né? Há bilhões de anos além da nossa tecnologia da Terra, né? Então as coisas são assim. Muito bem, então vamos lá. Vamos tentar mostrar para vocês algumas partes importantes se você quer se tornar um médium. Você quer ativar seus chakras superiores para se tornar um médium e despertar uma dessas capacidades que eu enumerei aqui, mediúnica, simplesmente para se tornar um indivíduo mais lúcido. As pessoas lá dizem, eu tenho medo, eu morro de medo de espírito, não posso nem ver espírito. Falava, aí eu já, vou procurar essa turma, né? Eu estou dando uma palestra para pessoas corajosas, para as pessoas que querem buscar a luz, querem buscar as consciências superiores. Né? Para gente covarde, gente medrosa, que tem medo de espírito, vá lá nas outras religiões então e fica ajoelhando na igreja lá o resto da vida. Não vai sair daquilo. Mas se você quer crescer, quer acordar, quer evoluir, quer transcender horizontes, você tem que ir além. Para ir além, você tem que fazer um esforço, você tem que fazer transformações na sua vida. Tá? Então, muito bem. Na verdade, você precisa mudar toda a sua vibração. Ok? Você precisa mudar toda a sua vibração. Sua vibração energética mesmo. Sua bioenergia. Ok? Então, você vai começar pelo corpo. O corpo seu é o templo de sua alma. Tudo o que você faz com o seu corpo, você faz para a sua alma, para o seu espírito que está usando ele aí. E tudo que você faz ao seu corpo, tudo que você coloca dentro do seu corpo, comendo, bebendo, respirando, ouvindo, tá? Que entra pelos ouvidos, pelo olho, pela boca, pelo nariz. Tudo o que você faz com o seu corpo pode mudar o campo vibratório do teu ser. Tá? Então, o que é que você come? Então, aqui é que vai entrar, gente, exatamente a energia dos alimentos. E é por isso que os esotéricos e os espiritualistas em geral, eles condenam profundamente a carne. A carne é um alimento da morte, do sofrimento de seres vivos, da dor, da matança indiscriminada, por lucro. O ser humano é um ser que tem todo um organismo biológico para ser vegetariano. Nós temos um intestino extremamente longo, específico de animais vegetarianos. Os animais carnívoros, que são carnívoros por natureza, o tigre, o leão, os animais, eles têm um intestino muito curto. Porque a carne, quando ela cai num animal carnívoro no estômago, rapidamente, em 12 horas no máximo, ela é evacuada, vai embora. No ser humano, ela fica até 3 dias no seu intestino. E aquelas pessoas que têm prisão de ventre, que ficam uma semana, 15 dias até sem ir ao banheiro. Ou seja, a carne, ela apodrece muito rápida dentro do seu organismo. Ela gera uma vibração tão densa e tão negativa, pelo próprio aspecto da carne ser uma energia da morte de outro ser vivo, de uma vibração muito densa. Quando você ingere a carne, ela faz com que toda a sua frequência caia. Todo o seu campo áurico começa, sua aura fica densa, sua aura fica com uma cor muito avermelhada escura. É óbvio que o indivíduo muito carnívoro vai ser muito difícil de ter percepções elevadas. Ou mesmo ter guias espirituais, contato com espíritos de ampla vibração. Você sabe que os espíritos falam para mim? Por exemplo, eu, para poder canalizar espíritos orientais, isso lá atrás, no começo, que eu sou vegetariano há mais de 30 anos, mas vegetariano, pode comer um franguinho, e bichinho, pode? Não pode nada. Tudo que tem rosto, que tem vida, que se movimenta como ser livre, ser vivo, que tem carne, que não é vegetal,
esse tem uma radiação, uma vibração muito densa, não pode. Tá? Nem vou falar aqui do aspecto bioquímico da carne, do hormônio, nada disso. Vamos falar do aspecto vibratório mesmo da coisa. Os espíritos de luz, os espíritos, eles dizem assim, que o plano espiritual sente muito o perfume das coisas, o aroma. Eles dizem que as pessoas que comem carne, quando eles se aproximam, as pessoas fedem uma carniça horrível. Elas exalam um perfume horrível. Nós não percebemos isso. Nossos sentidos, mas o espírito tem um sentido muito apurado. Você já foi em criação de porco, em chiqueiro, a 3, 4 quilômetros de distância, não fede de maneira que você não consegue nem se aproximar daquele chiqueiro de porco? E o porco está na boa, né? O porco reclama daquilo? O porco adora aquilo, porque ele já está acostumado com aquela vibração, com aquele perfume, com aquele cheiro. Mas imagine um espírito vindo visitar você, vindo visitar a sua casa, e aquela puta carniça, sabe, o cara já não vai nem ficar ali por muito tempo, já vai embora. Então, qual o sentido de se limpar, tomar um banho, purificar a sua vibração, você tem um perfume suave no ambiente? Por isso que a gente acende um incenso e tal, para amenizar, porque os espíritos reclamam. A turma aí tá brava. Para eles é muito forte esse cheiro de animais carnívoros que nós somos. Entendeu? Então esta energia, ela contrasta. Então um bom indivíduo que queira ter uma mediunidade pura, uma mediunidade elevada, uma capacidade de abertura psíquica superior, pode esquecer, pode fazer mudanças na sua vida. Vai se tornando vegetariano, faz um esforço, porque espiritualidade superior tem que ter associada uma transformação profunda nos seus hábitos alimentares. Você precisa aprender a ter respeito aos animais, respeito às forças vivas da natureza, e não viver em função da morte e do sofrimento de outros animais. Que tem aquelas culturas, não, mas Deus colocou isso aí pra gente. Deus colocou uma ova, rapaz. Você que está botando Deus na sua cabeça, criando um modelo de Deus. Deus não botou nada, Deus botou para viver. Inclusive, o homem apareceu na Terra faz uns 30 mil anos. O reino da Eva e os animais está aqui há milhões de anos. O homem nem estava aqui, eles estavam vivendo suas vidas, suas experiências evolutivas, e seu processo de treinamento. Quando o homem chegou, o homem só atrapalhou a história, só armou uma confusão aqui no planeta Terra. Você está entendendo? Então o homem evoluído, ele vai encontrar o seu aspecto, e vai encontrar o seu processo energético. Então, tudo é purificação. A elevação da consciência, a elevação da espiritualidade, a elevação da mediunidade, está intimamente ligada à evolução de nossa purificação em todos os sentidos. Então, o que você come? Quanto mais natural, quanto mais, vamos assim dizer, cereais, grãos, legumes e verduras, que são outro padrão vibratório, são elementos que foram instalados na Terra pelas inteligências superiores, para que o homem pudesse se alimentar dessas coisas, frutas, verduras, são alimentos projetados para que o homem se alimentasse deles. A carne não. Esses seres vivos aqui estão aqui para viver suas experiências evolutivas na Terra. Os animais têm outro padrão de alma, de consciência, de alma grupal, as aves e tudo mais, eles estão vivendo sua experiência. O peixe está lá num ecossistema vivendo sua vida, vivendo sua experiência como consciência coletiva. É um outro padrão evolutivo o reino Deva. E você mata-os, ele sofre, sabe? Você tira um peixe da água e fica lá. A mesma coisa eu pegar você e enfiar dentro da água, cara. A relação é a mesma. E vou contar uma coisa para vocês em termos kármicos, que vocês não sabem. Para o plano espiritual, se você matar um ser humano aqui, você é considerado um assassino. Você acha que o seu karma vai ser muito pesado na outra vida. Para o plano espiritual, se você matar um gato, se você matar um cachorro, se você dá veneno para um gato, dá veneno para um cachorro, ou mata por esporte, por caçar, o crime é o mesmo. Não tem diferença se matar um cachorro ou matar um homem, um ser humano. Karmicamente você acumulou o mesmo padrão kármico. E é por isso que na outra vida você encarna denso,
pesado, não vê nada, não lembra de nada, não sei o que eu estou fazendo aqui, vai ser um androide, vai ser um escravo do sistema, vai ralar. Você está arrastando um karma do passado. Até você aprender a tratar todos os elementos com amor verdadeiro. Que amor é um amor cósmico, um amor incondicional. Você ama todos os elementos da natureza. Eu costumo falar assim nas minhas palestras. Presta atenção no que eu vou falar. Se você conhecer alguém que não goste de animal, por algum motivo, não gosta de cachorro, não gosta de gato, não gosta, pode ter certeza que essa pessoa não presta. Saia, não queira nem ser amigo dessa pessoa, porque essa pessoa, no fundo, ela não presta. Ela é muito densa, ela é muito primitiva e não merece sua confiança e nem sua amizade. Porque você sabe a pessoa que tem um pouco de amor, um pouco de vibração no coração, só ela, como ela interage com os animais. Com um cachorro, com um gato, com um pássaro, uma planta, ela vê uma flor, uma planta. Entendeu? O indivíduo que tem amor, quando entra numa floresta, ele entra assim, harmonizando, olhando, maravilhado. O bruto já entra com facão, arrebentando tudo, metendo o pé em tudo, como se tudo fosse dele, sabe? Ele achasse que ele é o dono da fazenda. Indivíduo bruto, rude, e ele vai tratar as pessoas assim. Então eu vou dizer uma coisa para você: nunca confie numa pessoa que não goste de animais. Já começa por aí. E se você ama um animal, você não mata ele para comer, você não mata um gado. Porque as pessoas que vai lá na açougue e compram o bife pronto, né? Mas não matou, né? Não foi lá, tá com a faca, ver o bicho gritar, berrar, sangrar, abrir o bicho lá para comer, né? Tudo chega bonitinho no seu hambúrguer, no seu lanchinho, né? Todo temperadinho. Virou uma indústria, né? Lucros, dinheiro. Indústria alimentícia da carne é uma indústria violenta. Aí vem aquela propaganda: coma carne, né? Proteína saudável. Vai comer, pode comer carne. Aí você vai ver porque a humanidade está nesse caos, nesse planeta denso. Porque a vibração do planeta Terra é muito denso. O ser humano é muito denso. Aí a atividade do ser humano é uma atividade densa, uma atividade primitiva, é uma atividade conflitante. Ele vai sempre conflitar com o outro, com os seus, atrás de poder, atrás de dominação. Os instintos são muito animal. Ele vibra a energia do animal. Sabe? Portanto, não dá para você sair num churrascão, comer, eu vou meditar agora. Vou elevar minhas energias ao próximo. A coisa não funciona assim, né? Você lembra que antigamente na quaresma ninguém comia carne, né? Não pode comer carne. Por que não pode? Ninguém explicou por que não pode, né? Não, é pecado por quê? É que as grandes escolas esotéricas sabiam dessas coisas. É que isso aí foi jogando areia em cima, e isso o padre nem sabe o que ele está falando hoje em dia, mas não tem nem noção dessas coisas. Porque tudo é vibração. Então, tudo que você põe, você bebe. Olha o que você bebe. Se você enche a cara de álcool, detona o seu fígado, detona o seu corpo, se você fuma, bicho, aí você dançou mesmo. Por quê? Fumar é uma atividade de poluição do Ti. O indivíduo, para purificar a tua energia, o pulmão é um dos elementos muito importantes de trazer essa energia, trazer esse Ti. O Ti é que vai fazer essa energia subir. Por isso que quando você vai fazer uma meditação, você respira com 18 vezes, calma, energia pura. E é diferente você fazer uma meditação lá no Viaduto do Chá, São Paulo, 6 horas da tarde, e lá no alto das montanhas, né? Porque você tem uma vibração, uma pureza que vai penetrar no teu ser. Isso vai favorecer essa energia subir. Então, o ar que você respira, o que você coloca dentro de você através da sua boca, através do seu nariz, bebida, droga. Eu lembro que se droga, então, cheira cocaína, cheira crack, vai dar merda, mas você, né? Vai fundo, você vai ver a merda que você tá. Até onde você vai com isso? E eu pergunto, até onde você vai quando você vai pelo caminho da pureza, da purificação do teu ser? Um você vai para o buraco, o outro você vai para a luz.
Não tem nada de não tem nada de religioso, isso aqui é científico. Se você purificar o teu ser, a frequência sobe, a energia sobe, você se ilumina, você transcende, você percebe. Se você continuar agredindo a si própria, a natureza e tudo que está à tua volta, você vai receber todo o impacto dessas atitudes grosseiras, atitudes tolas e inconsequentes, inconscientes. Então o fato de você matar um animal e comer esse animal, você já vai pagar o pecado de estar comendo esse animal, porque você vai ficar na densidade. É o próprio karma, é a própria cobrança, né? Você come ele, e o que você paga por esse crime? Continuar na densidade, na primitividade, da próxima encarnação vem do mesmo jeito. Entendeu? Você não se liberta. Por exemplo, você poderia passar pela Terra com 10 encarnações e sair, transcender e ir embora. Mas as pessoas levam 20, 25 de arrastar esse corpo por causa dos karmas. Entendeu? Então pensa, tudo que você colocar no teu corpo que pode impedir a frequência de subir, você vai ter que fazer essas transformações. Você pode fazer um estudo profundo. Eu vou vir aqui, vou dar uma palestra um dia, vocês podem adquirir também em DVD, quando eu vou falar só sobre o aspecto esotérico da alimentação. Tá? O que a alimentação tem a ver com esse processo de crescimento espiritual, de elevação da consciência. Outro conselho que eu dou para você que quer se tornar um bom médium, você tem que mudar sua forma de pensar. Tá? Por que você tem que mudar sua forma de pensar? Você já chega num amigo seu e fala, pula, isso eu morro dele, nem me fala em espírito que eu não quero nem ver. Você acha que esse cara vai se tornar um médium? Como? Ele não quer, morre de medo, não é verdade? Pega um crente que teve uma puta doutrina crente na igreja, pastor morreu de falar para ele que espírito é o demônio, porque é o demônio, porque é o demônio, você não vai lá que tem um demônio, sei que o espírito é casa do demônio, né? Não vai lá que é casa do demônio. Então o cara não vai, por quê? Porque ele fica com um tremendo medo. Então a mente dele é a doutrina que ele recebe. Então, é óbvio que para se tornar um grande médium, um bom médium, você precisa mudar toda a sua forma de pensar, de ver o mundo. Você tem que mudar a sua doutrina. Né? Então você vai ter que começar a estudar. Cara, você vai estudar. Você vai começar a ler, a ouvir as palestras do Laércio. Você vai buscar um monte de ferramentas para transformar o teu espírito, para educar a sua consciência. Você vai compreender novas coisas. E quando você compreende, a sua mente compreende, você começa a mudar. Quando a sua mente compreende, você começa a mudar a sua alimentação. Sabe? Chega uma pessoa para mim e fala assim, hoje mesmo eu tive uma experiência dessa. Chegou uma menina para mim, Laércio, você faz acupuntura para parar de fumar? Eu falo assim para ela, bem, por que você quer parar de fumar? Eu quero saber por que você quer parar de fumar. Ah, eu não sei, você não quer parar de fumar porque acha que tá legal. Pode ser que não vai parar nunca. Ela não tem um bom motivo. Ela não tem uma boa força de vontade. Então ela acha que não é importante parar de fumar. Não estou doente, não estou nada. Vou fumar, o dia que eu achar, eu paro. Portanto, se ela mudar a doutrina, se ela estudar muito, ela se convencer que quando ela para de fumar, milhões de coisas vão se transformar, a atividade espiritual dela vai crescer, o ti vai subir, saúde, pulmão. Aí ela fala, pô, sou burro de estar fumando, né? Sou uma besta de ouvir as propagandas, de por causa desse sabor eu achar que, né? É tanta coisa linda e maravilhosa para curtir, para comer, para beber. Por que eu preciso de cigarro? Por que eu preciso de tanta carne? Não preciso. Então, a inteligência, a sua consciência leva você a mudar os seus hábitos. Isso faz parte da purificação. A doutrina é muito importante. Então vai estudar um pouco de budismo, vai estudar taoísmo, vai estudar um pouco de espiritismo, lê livros, começa a mudar a sua doutrina. E outra, não pertence a nenhuma religião, tá? A pior coisa que você faz na sua vida é ir para uma igreja, a pior coisa que você faz para uma vida é tentar seguir uma seita. Seja você no caminho espiritual. Vai pesquisar tudo, pode ir no centro espírita, vai no centro de Umbanda, vai na igreja do Bispo Macedo, vê tudo isso, vê, mas não participe.
estude. Aí você vai estudar o budismo, aí você vai escolher dessas correntes qual que é a mais avançada que serve para você. Você usa a sua inteligência. Você não usa seu fanatismo touro, sabe? E outra, não deixa se enganar pelo medo. As pessoas vão ficar enfiando medo em você, medo de demônio, fantasma, papapá. Vença essa barreira. A doutrina vai mudar esses medos. E aí você vai começar a fazer modificações. Você vai procurar treinar uma yoga, treinar um tai chi, fazer uma atividade física, por exemplo, que tem a ver com o crescimento espiritual. Nós falamos ontem da meditação, uma grande ferramenta que vai fazer você entrar em contato com esses níveis superiores de você. Então a mediunidade, ela tem a ver com esse esforço de transformação e tem a ver com uma terceira parte que eu vou colocar aqui agora. Eu vou apagar aqui e vou colocar que é muito importante essa parte, né? É a sua ligação com o plano da luz, ou seja, a parte espiritual. Se você quer ser um bom médium, você tem que conectar-se com as forças superiores da luz. Você não tem que se conectar com o espírito sofredor nem com o umbral. Senão você só fica recebendo essas entidades, que aí você precisa ser médium. Se eu levar você em qualquer centro, às vezes de umbanda, você não incorpora, você recebe. Você recebe, por quê? Porque os espíritos às vezes estão muito próximos de você, da sua vibração. Então não tem choque áurico. Mas é uma experiência que vocês podem passar. Agora, quando você quer conectar, ligar-se com espíritos de superior, então você precisa criar todo esse campo vibratório, mudar a alimentação, mudar a sua vibração. Aí, a sua mediunidade vai conectar com seres do plano da luz. Seres de luz, seres inteligentes, que quando vier conversar com você, quando vier ensinar você, esses seres passam a ajudar você a abrir seus chakras. Ele ajuda a abrir seus chakras, ele ajuda você a tirar você do corpo, levar você a fazer projeção astral consciente, traz você de volta. É exatamente o que nós vamos falar na nossa próxima conferência aqui, que são os nossos guias espirituais. O papel desses espíritos da luz em nosso crescimento, em nosso dia a dia, em nossa vida. O que eles fazem para nós? Como que eles atuam para desenvolver a nossa mediunidade? Então você dá os seus passos. Você chegou a um ponto de estudou, pesquisou, agora eu estou pronto, olha, eu não tenho mais medo, eu quero mesmo crescer, eu quero abrir meu, eu quero ver, eu quero falar com vocês, quero falar com o ET, sabe? Eu quero entrar em contato. Ser um bom médium é entrar em contato. Aí você tem que fazer aquela pergunta: será que eu estou pronto para entrar em contato? Então você tem que ter essa preparação estrutural, você tem que aprender muita coisa, para você estar pronto. Senão o espírito aparece na tua frente, no teu quarto, ou que você está meditando, você vai xixi na casa, né? Você sai correndo, ai meu Deus, está na minha frente, você morre, não, certo? Quando você está preparado, o espírito aparece, você fala: oh, legal, como vai o senhor Jabão, né? Vem aqui conversar comigo, senta aqui. E leva botando um papo com o espírito, mó legal. Sem trauma, sem medo, sem dor. Porque o espírito é uma pessoa como nós, né? Você se diverte, ele dá risada com você, ele conta piada para você, ele brinca com você, tira sarro. Os espíritos são gente, ele tira sarro de mim, brinca. Sabe? São pessoas, não são gente diferente. E você começa a ter amigos legais de luz, e esses espíritos, eles passam a proteger a tua vida, a ajudar a abrir essa sua consciência na hora certa e dar o contato. Eles que vão dar o contato para você. Eles vão ser seus instrutores nas suas aberturas. Você tem que confiar nisso, você não está sozinho. Presta atenção, a chave da mediunidade é que você não está sozinho. Tá? Sua vida está num grande progresso espiritual, você está num grande progresso e numa grande abertura. Fazendo essas três coisas, tomando consciência que mediunidade é a ativação deste chakra da percepção, o Ajna Chakra, e sabendo que você precisa mudar todos os seus hábitos corporais, suas atividades, sua mente,
mudar a sua doutrina, procurar algo mais superior, algo que tenha a ver com essa sua busca por contatos com outras dimensões da realidade. Quem é que te ensina isso? E não gente que ponha medo em você disso, medo de demônio, que você vai ver demônio, espírito ruim. Para com isso, espírito ruim não existe. O que existe é gente ruim. Entendeu? E gente ruim você está acostumado a ver todo dia aqui. Porque espírito e gente não tem diferença nenhuma. São todos iguais. Gente e espírito é a mesma coisa. E confiar profundamente nas forças cósmicas, nos espíritos de luz, que quando você está realmente com boas intenções na sua busca, no seu despertar, essas forças vão te ajudar, tá? Mas tem que treinar, faça transformações, procure fazer uma yoga, um tai chi, muda seus hábitos, vai ler, vai estudar, junte-se em grupos, pesquise, estude, vá buscar conhecimento, isso tudo faz parte do crescimento da mediunidade. E vocês vão ver que num determinado momento a mediunidade ela aflora, ela desabrocha como uma flor desabrocha na primavera. Quando está no momento certo, no tempo certo, essa flor desabrocha e você acorda. Ok? Então, muito boa noite e até um próximo encontro. Namastê, muita paz a todos.